A passagem que a gente escolheu para o dia de hoje, que tem muito a ver, né, com a vida de São Padre Pio, ela está em Lucas, no capítulo 22, versículos de 39 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não cairdes em tentação. Então, afastou-se dali à distância de um arremesso de pedra e de joelhos começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Querida Tati, o que a gente... Queria pedir assim, uma partilha sua, assim, o que você... relacionando ela, talvez, né, com a vida de Padre Pio, né, um comentário sobre essa passagem que a gente acabou de ler, né, que é o primeiro mistério doloroso, né, vamos dizer assim, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, eu acho que eu sempre tenho que me enxergar na história. Eu lembro que vários papos, né, que eu fui preparar ao longo dessa caminhada, eu ficava meio perdida até eu me enxergar na história. Eu falava, gente, aonde sou eu aqui nessa história? E eu acho que eu sou aqui, né, o discípulo dormindo. Muitas vezes a gente se encontra, por mais que a gente está nesse meio, parece que a gente tem, né, um bloqueio em algum determinado momento, por alguma coisa pessoal acontecendo, profissional acontecendo. Do Grupo Jura mesmo, né, eu participei do grupo desde 2008, né, e agora, em 2023, que eu engravidei, eu precisei desse tempo um pouco mais para minha família, passei muito mal na gravidez também, e agora também eu não consigo frequentar o grupo o quanto eu gostaria, porque a Manu dorme no horário, né? Mais ou menos 7h30, assim, 7h30 ela já tá dormindo, então mexe muito na rotina dela. Acabou que até agora eu não consegui ir com a frequência que eu ia. E aí eu fui no grupo Domus, tem umas 3 semanas, também falar sobre o purgatório lá, né? Foi um tema que me desafiou muito, não é um tema que eu sou muito confortável em falar, mas é um tema que o Padre Pio, meu querido intercessor, sempre traz com orações, com sacrifícios, né? Para tirar as almas de lá, porque ele conhece essa necessidade. Então, estudar aquele tema e agora reforçar tudo que o Padre Pio rever datas e rever o tanto que Deus é perfeito, de falar, olha, naquele momento não deu, mas aqui deu. Então, voltando nessa passagem, vendo que, Tatiana, você estava dormindo, né? Tudo bem, você estava cuidando da sua família, mas cadê a preparação que Deus pede, né? Ele pede para cada um, conforme a gente dá, a gente consegue dar. Tanto é que do Padre Pio ele pediu muito. E de mim ele não pede tanto, porque eu não consigo, né? Mas ao mesmo tempo a gente olha para uma passagem dessa que Jesus está lá sofrendo e você fala: nossa, onde que eu tô? Eu sou o discípulo dormindo. Então, levanta, né? O Padre, através do Padre Pio, Jesus me falando: levanta para que você não caia em tentação, né? A vida está acontecendo, você tem uma família para cuidar espiritualmente também, não só, né, nos cuidados normais, então levanta. Então eu acho que eu me enxergo na história aqui e vendo que o quão acomodado a gente muitas vezes esquecendo que Jesus está sofrendo. E aí na hora que vem alguma coisa assim, um papo do Padre Pio, nossa, o Padre Pio sofreu, Jesus sofreu e eu tô acomodada. Então foi um tapa na cara a passagem. Bom, eu também, né, o trecho que mais me marcou dessa passagem, né, também foi, eu achei interessante essa questão da gente se enxergar, né, essas passagens da Bíblia, geralmente que não tem nome, né, no caso aqui falou os discípulos, não falou quem, né, é uma forma da gente se enxergar, né, se colocar na história, né, Com certeza. fica mais fácil da gente assimilar, né, a palavra dentro de nós. E também, né, esse sono, né, no caso dos discípulos,
No seu caso, foi esse sono por causa de uma circunstância, né, da família que você criou, que Jesus te chamou, né, que Deus te chamou também. Mas esse sono, muitas vezes, ele simboliza na nossa vida a nossa fragilidade, né? Quantas vezes nós somos visitados, né, por sentimentos de tristeza. E algumas dessas vezes, né, essa tristeza podem ser consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos comportamentos, escolhas erradas, mas muitas vezes nós escolhemos ficar nessa tristeza. Eu sou catequista de Crisma e há algum tempo já, né? Não muito tempo, mas há algum tempo, já faz algumas turmas, né? Como a gente percebe às vezes, né? Os jovens que a gente olha assim, meu, mas você tem tudo, né? Assim, tem família, tem uma saúde, é jovem, é bonito, que às vezes escolhe ficar na tristeza. E esses dias eu ouvi uma frase, né, que dizia o seguinte, o pregador chamava Rodrigo Ferreira, eu gosto muito dele, canta muito bem também, recomendo fortemente, Rodrigo Ferreira, ele dizia o seguinte, que nós não escolhemos o dia, quando e o tamanho da tempestade. E eu só posso escolher uma coisa na tempestade. Onde eu vou estar? Aonde que eu vou estar, né? Eu posso escolher estar, né, na tristeza, dormindo, no caso, né? Ou estar na rocha firme, que é Jesus. E Jesus, ele dá, né, duas vezes, uma ordem aqui, duas vezes, né? Ele dá a ordem. Orai para não cairdes em tentação. Então hoje, como a gente vai falar de São Padre Pio, né? Um exemplo de oração, um homem que dedicou muito a sua vida de oração, né? Fica para nós esse chamado também, essa ordem de Jesus. Orai para não cairdes em tentação. Ou seja, buscar em Deus, né, a força necessária para enfrentar as provações da vida e mantendo sempre vigilantes, confiantes na graça de nosso Senhor.